Pronto, estamos aqui de volta. Vocês me ouvem bem? A internet como é que tá aí? Olá, Ulisses. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Estão me vendo bem direitinho? Como é que tá a transmissão aí? Tá legal? O áudio, a imagem? Tá tudo ok? E agora, pessoal, como é que tá o áudio? Melhorou? O áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Tudo ok? A imagem também tá boa? Ah, que legal. Vamos esperar novamente a nossa amiga Járcia, ver se ela consegue ingressar, porque estava tendo um problemazinho. Está bom, está bem o som e imagem, ótimo. Vamos ver aqui. Ora, Járcia que vai entrar conosco, vamos ver se fica melhor agora. Olá, Járcia, novamente. Vamos tentar de novo? Vamos lá, vamos em frente, não é? Vamos em frente, vamos desenvolver o trabalho à medida em que vamos ver como é que vai como é que a nossa internet vai se comportar, né? Então, vamos lá novamente. Bom, então, mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. Estamos aqui tendo a grata oportunidade de falar por intermédio do Centro Espírita Nosso Lar sobre Allan Kardec, aquele que nos ouve. Meu nome é Eduardo Belfort, como disse na nossa primeira tentativa, trabalho lá no Centro Espírita Paulo de Tarso e estamos aqui com a Járcia, que é a nossa tradutora, intérprete de Libras do grupo Mãos Amigas, que tem exatamente esta missão elevadíssima, belíssima, de levar a mensagem de Jesus por intermédio do Espiritismo aos nossos irmãos que têm deficiência auditiva, né? Necessidades especiais auditivas. Então, que legal, que oportunidade grandiosa. Então, as nossas primeiras palavras só podem ser de agradecimento, de reconhecimento a Deus, a Jesus, pela imensa oportunidade que nos dá. Agradecer ao pessoal do nosso lar que nos convidou, agradecer mais uma vez a Járcia, que está aqui com a gente, colaborando conosco. E vamos lá. A gente vai inicialmente fazer aqui uma leitura, tá? Depois vamos fazer uma prece bem rápida, porque como o nosso tempo é um tanto quanto curto, a gente vai fazer isso rapidamente. Uma leitura que nós separamos aqui, chamada Sinais de Alarme. É uma mensagem do Espírito Sheila, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz Sheila: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior que a dos demais, quando passamos a ver ingratidão nos nossos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool e do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir nas nossas ideias, a lei divina está presente, nos recomendando prudência de nos ampararmos no socorro da prece, na luz do discernimento. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece.
para que a gente possa começar as nossas atividades. Toda atividade espírita inicia e termina com a prece, é um pedido de auxílio da espiritualidade e também um ato de contrição e de agradecimento a Deus pela oportunidade. Então vamos começar a nossa prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos para facilitar a concentração, fiquem à vontade. Então vamos lá. Deus, Pai de misericórdia e de amor infinito, Jesus amado, espiritualidade amiga, que orienta os trabalhos do Centro Espírita Nosso Lar, espiritualidade amiga que se interessa por cada um de nós particularmente. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e nos inspira durante esses minutos que se seguirão para que possamos transferir ou transmitir a mensagem de Jesus aos homens, apesar das nossas grandes imperfeições. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Nos abençoe e nos ilumina. Leva o teu amor, a tua paz e a tua serenidade aos lares e aos corações de todos os irmãos que nos ouvem neste momento pelas redes sociais, pela internet. Leva a tua paz e a tua luz aos lares desses irmãos e a todos os locais onde há sofrimento. Com essas palavras, Cristo de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa exposição da noite de hoje, dando graças a Deus. É isso aí. Pessoal, a nossa trajetória, o nosso objetivo hoje é falarmos de Allan Kardec, uma trajetória de luz. Falar de Allan Kardec em um tempo curto, como são curtos os tempos de todas as palestras, é um grande desafio. Porque falar de Allan Kardec é falar desde muito antes do Espiritismo vir ao mundo, na metade do século XIX. Allan Kardec é o nome de uma encarnação precedente de Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Rivail, como muitos de nós chamamos, e não há nenhum problema em falar assim. Hippolyte Léon Denisard Rivel, nascido no início do século XIX, batizado por Hippolyte Léon Denisard Rivel, o cachorrinho apareceu aí, não foi, minha amiga? Não tem problema, não. Problema nenhum. O meu aqui se chama Fivela. De vez em quando ele interrompe as aulas, tá? É assim mesmo, relaxa, tá tudo bem. Então vamos lá. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivel nasceu em 1804, no comecinho do século XIX. E ele assumiu este nome de Allan Kardec por um motivo muito interessante. Antes de Hippolyte Léon Denisard Rivel, antes do nosso Allan Kardec descobrir, digamos assim, o espiritismo por intermédio da pesquisa do fenômeno das mesas girantes, a família Baudin, que era uma família de franceses, que vivia em uma ilha na costa da África, chamada Ilha da Reunião, uma colônia francesa, na costa da África, já se comunicava com a espiritualidade por intermédio de médiuns dentro da sua própria família, e aquilo era algo comum para a família Baudin. E um espírito que se comunicava com esta família Baudin, chamado Zéfiro, que se apresentou como Zéfiro, era também ali um pseudônimo, disse o seguinte: aproxima-se o momento em que nós nos encontraremos com o nosso grande sacerdote druida, que tem uma missão muito importante para a humanidade. O nome deste sacerdote druida era Allan Kardec. Era o nome de uma encarnação anterior de Hippolyte Léon Denisard Rivel. Alguns anos depois, esse mesmo espírito Zéfiro falou para a família Baudin o seguinte: vocês vão sair da ilha de Colônia e vão para a França continental, para a Europa,
As suas duas filhas vão ser professoras, lá vão encontrar os seus noivos e a família será muito feliz. O chefe da família, na ocasião, nem pensava em sair da ilha de Colônia. Ele desejava ficar onde estava. Mas as coisas aconteceram de modo que a economia andou mal e ele se viu forçado por contingências financeiras a ir à França. Posteriormente, Allan Kardec, que já tinha desde o nascimento e mesmo antes dele sido preparado para este momento, e eu vou falar que preparação foi essa, aproximou-se, interessou-se por esse fenômeno das mesas girantes, mesas que se comunicavam com as pessoas, flutuavam no ar, e não se sabia exatamente o que era aquilo, mas era uma coisa que era moda na Europa naquele tempo. Foi um modo que a espiritualidade encontrou de chamar a atenção das pessoas, e particularmente deste grande homem, Allan Kardec. Então, quando ele se aproximou desses fenômenos, meio cético de início, achando que aquilo era uma falsificação, uma mistificação, uma brincadeira, uma coisa vulgar, sem importância, ele começou a perceber que não, que ali havia manifestações inteligentes. Porque as mesas, por meio de pancadas, e às vezes por meio de lápis amarrados a uma cesta, escreviam nos papéis, como que estivessem escrevendo sozinhas. Esses objetos davam respostas às perguntas que lhes eram formuladas, e às vezes perguntas mentais, não verbalizadas sonoramente, mas respondia a perguntas mentais, porque os espíritos se comunicam pela linguagem do pensamento. E ele começou a perceber que ali havia manifestações inteligentes, e ele, logicamente, como um matemático, dentre outras coisas, portanto, habituado ao raciocínio lógico, ele pensou assim: se o efeito da ação, a conversa é inteligente, então é porque deve haver alguma causa inteligente. Não demorou muito para que ele compreendesse que quem estava ali se comunicando eram os mortos, isto é, como depois passaríamos a chamar, os desencarnados. E ao se aproximar do fenômeno, ele foi exatamente entrar em contato com esta família Baudin. Vocês se recordam? Lá da ilha de Reunião, que havia migrado para a França. E ele se aproximou dessa família Baudin, e em um determinado momento, ao chegar pela primeira vez a uma reunião espírita, o espírito Zéfiro se manifestou. Saudações, emérito pontífice. E ali foi uma gargalhada nas pessoas que estavam lá, como se aquilo fosse uma brincadeira. E Allan Kardec, como que brincando também, muito embora compreendesse a seriedade, mas ser sério não significa ser sisudo, ele disse assim, respondeu também em brincadeira: saudações pontíficas, meu caro. E todo mundo continuou na gargalhada. E o espírito Zéfiro o interpelou: o senhor está brincando, mas eu não estou brincando. O senhor, na encarnação passada, era um chefe druida, um grande líder religioso dos celtas, onde hoje é a França, à época do ano 58 a.C., quando Júlio César, o Império Romano, invadiu as Gálias, onde hoje é a França. E ali Allan Kardec, com essa denominação, era um líder druida muito respeitado e que comandava, sob aspecto religioso, os destinos de multidões de pessoas. Este mesmo Allan Kardec, em encarnações anteriores, há diversas reencarnações anteriores conhecidas do Allan Kardec, desde a época dos egípcios, onde ele já era um sacerdote, aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo. Foi também um centurião à época de Cristo, chamado Cornélios, que foi encarregado de vigiar Jesus e ficou tão impressionado com a grandeza daquele homem, a grandeza da sua mensagem, que se tornou depois um cristão. E Cristo mesmo falou para ele: chegará o momento em que você sacrificará a sua vida por mim. Isso aconteceu em encarnação subsequente, quando ele, cristão, foi perseguido e morto pelo mesmo Império Romano. Então, Allan Kardec, quando nós falamos, nos propomos a falar da trajetória de luz de Allan Kardec,
Nós estamos falando de uma trajetória multimilenar, bem antes do Espiritismo ser codificado. Mas não há dúvida de que a sua contribuição mais importante para a iluminação da humanidade foi mesmo a codificação. E quando eu falo não há dúvida, eu falo para mim. Eu não tenho dúvidas, esse é o meu ponto de vista. Não tenho dúvidas, segundo o meu sentimento, segundo as minhas ideias, o meu pensamento, o contributo mais importante de Allan Kardec foi a codificação espírita, para a qual ele foi preparado antes de reencarnar entre nós, mas sobretudo depois do seu nascimento. E a trajetória de Allan Kardec é muito interessante. Ele era de uma família católica em um país protestante. Nasceu assim. Então já foi, desde o início do seu berço, ensinado a viver sob perseguição religiosa, para desde as primeiras letras compreender como é difícil, como é ruim desrespeitarmos as crenças alheias. E foi educado segundo rígidos padrões éticos, morais, de disciplina por seus pais, que eram amorosos, mas que eram firmes na transmissão de mensagens morais, cristãs, de disciplina, de respeito àquele jovem. Aos 10 anos, ele é mandado por seus pais a Yverdun. Ele, que nasceu em Lyon, na França, e até os 10 anos ali residiu, foi mandado para o país vizinho, na cidade de Yverdun, onde conheceu o pai Pestalozzi. Era um Instituto Pestalozzi, que era um professor revolucionário para a época, que educava os seus jovens multidisciplinarmente, com vários conhecimentos diferentes, mas sempre baseados na liberdade, no respeito às individualidades e no amor como um processo pedagógico, como uma ferramenta imprescindível ao processo pedagógico. Em Yverdun, Pestalozzi ensinava dezenas de disciplinas, desde matemáticas, geometria, química, física, anatomia, psicologia, as mais diversas disciplinas, dezenas de disciplinas. Além disso, pelo menos 5 idiomas além do idioma nativo de Allan Kardec, que era o francês. E ali Allan Kardec demonstrou talento em todas as disciplinas e aprendeu a falar corretamente, além do francês, sua língua nativa, o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano e o holandês. E também tinha ótimas noções de latim e de grego. Mas ele era fluente mesmo em 6 idiomas, tendo inclusive traduzido para o alemão diversas obras. Ao concluir os seus estudos, pensa em voltar para Lyon, mas é atraído a Paris pelos ensinos de uma nova ciência que então surgia, o magnetismo, que na época se chamava de mesmerismo, em alusão ao nome do seu fundador, Mesmer. E ali ele começou a entender a capacidade que os homens têm de interferirem uns sobre os outros por sua própria força magnética. É o que nós todos experimentamos quando, ao final de uma palestra espírita, ingressamos em uma cabine de paz. Aos 27 anos, Allan Kardec já tinha publicado nada menos de que 5 obras de grande importância para a cultura francesa e mundial, inclusive tratados de aritmética, matemática e gramática, além de obras voltadas a métodos de ensino, a pesquisas de ensino. A sua obra de matemática, que ele havia editado com apenas 18 anos de idade, tão importante foi, que foi publicada por quase 60 anos desde a primeira edição, continuamente. Então, a tamanha profundidade daquela obra. Então, nós estamos falando de um espírito altamente capacitado, um revelador, que trouxe para a humanidade a sua própria bagagem e a sua própria capacidade de sistematizar o que estaria por vir.
que seria o Evangelho de Jesus reapresentado aos que dele se haviam esquecido. E aqui eu peço permissão de vocês para ler uma passagem do Evangelho de João. Duas passagens curtinhas, em que João nos adverte o seguinte. Lembram a passagem de Jesus, quando Jesus nos advertiu o seguinte: eu vou, mas para os que creem, eu encaminharei um Consolador prometido. Olha aqui essa passagem a fala de Jesus segundo o Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha esta passagem ainda, também do Evangelho de João, em que ele diz assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus já deixa claro há mais de 2000 anos que enviaria para nós um novo Consolador, que enxugaria todas as lágrimas. E coube a Allan Kardec, em sua trajetória de luz, receber esse Espírito de verdade, este Consolador prometido por Jesus. Que é Consolador porque abre aos olhos da humanidade as portas antes fechadas do passado e do futuro. Abre as portas do passado para eliminar a revolta, dizendo para a gente o seguinte: as dificuldades de hoje não são injustiças, meu irmão, são consequências de um proceder equivocado do passado. Se não nesta vida, em encarnações pretéritas das quais você, por uma causa inteligente, não se recorda. Portanto, não se revolte. É um processo de aprendizado para que você não volte a errar e não plante a semente de uma infelicidade futura. E abre as portas do futuro para eliminar o desespero, dizendo o seguinte, com Chico Xavier: não há mal que dure para sempre. O futuro é de felicidades. A existência presente, amargurada, difícil e pesada, densa, cheia de tormentos, de atropelos e de dificuldades as mais diversas, ela cessa como um segundo diante da eternidade. Somos eternos. Reencarnaremos em 1000 corpos, infinitas vezes, até o momento em que não necessitaremos mais da vestimenta carnal, quando seremos plenamente felizes. E cada um de nós chegará, mais rápido ou mais lentamente, a esse termo final, conforme os méritos de cada qual. Esta missão de levar a consolação ao homem, eliminando do nosso dicionário a revolta por desconhecimento do passado e o desespero por desconhecimento do futuro, foi a missão de Allan Kardec. Allan Kardec, quando percebeu que no fenômeno das mesas girantes havia uma causa inteligente, começou a perceber que havia recebido uma grandiosa missão. E o próprio Espírito de verdade, que por diversas vezes se manifesta em o Evangelho segundo o Espiritismo, que assumiu a missão de ser o guia de Kardec naquele propósito, de codificar o Espiritismo, esse próprio Espírito de verdade, que muitos acreditamos ser o próprio Jesus, não há consenso sobre isso. Alguns entendem que é Jesus, outros João Batista, outros o próprio Espiritismo. Quando o Espírito de verdade diz: venham
a voz como outrora vinha aos transviados filhos de Israel, e quando ele repete as palavras de Jesus, falando em primeira pessoa, nós particularmente acreditamos que era o próprio Jesus falando a Kardec. Este Espírito Jesus, o nosso guia da humanidade, irmão pai de todos nós, forneceu a Kardec a oportunidade de estar com ele durante a codificação por 15 minutos a cada mês, numa interlocução direta com o próprio Kardec. Estamos falando de Jesus falando diretamente a um homem. Isso já sugere para a gente a imensa elevação moral desta alma chamada Allan Kardec. E ele recebeu esta missão e a cumpriu com muita responsabilidade. E estava preparado para isto. Por que ele estava preparado? Porque por ter nascido em uma família protestante em um país católico e ter sofrido as perseguições religiosas, já estava preparado para as perseguições que viria a sofrer. Que suportou com estoicismo, com coragem, amparado por Jesus. Era preparado porque tinha em si um raciocínio lógico, como grande matemático que era, e não acreditava em coisas sem fundamento, buscando, portanto, as causas inteligentes para tudo que via e presenciava. Era também um pedagogo pestalozziano, que ensinava o amor. Portanto, sabia colocar o amor nas suas próprias traduções do que lia e do que ouvia. E era também um cientista, versado em anatomia, química, física, em outras diversas, psicologia e em outras diversas ciências, e que, portanto, soube extrair da mensagem dos espíritos da codificação os fundamentos filosóficos e científicos disso que agora temos em nossas vidas como o Espiritismo. Allan Kardec, portanto, é este espírito enorme, lumiar, que até hoje a humanidade não consegue compreender direito, mas que recebeu do próprio Jesus a missão de codificar o Espiritismo. E sua tarefa foi imensa. Allan Kardec, nessa missão, correspondeu-se com médiuns de diversas cidades de toda a Europa e dos Estados Unidos da América, que remetiam para ele, sob a supervisão de Jesus e dos espíritos da codificação, mensagens espíritas sobre os mais diversos pontos. E a técnica de Allan Kardec, que o levou a, neste propósito de elaborar primeiramente o Livro dos Espíritos, o levou a visitar mais de 20 cidades, Allan Kardec tinha uma técnica de encaminhar a estes diversos médiuns a mesma pergunta. E quando ele recebia as respostas, ele extraía as que havia, o ponto de interseção que havia em todas elas, dava aquilo também a sua própria interpretação e leitura. Por isso é equivocado dizermos que Allan Kardec foi simplesmente um reprodutor de mensagens da espiritualidade. Ele as sintetizou e colocou ali próprio o seu próprio sentimento, o seu próprio coração. Aliás, um dos ensinamentos de Pestalozzi, que Kardec seguia, era associar o ensino à intuição. Então, o próprio Kardec, que não era ele mesmo médium ostensivo, se utilizava da sua intuição, que é a mediunidade que todos nós temos, e que recebia também dos espíritos as orientações sobre o modo correto de sistematizar as mensagens vindas de diversos pontos da Europa e dos Estados Unidos da América sobre o mesmo assunto. E assim, ele lançou, em 1857, a primeira das obras da codificação espírita, que são os 5 principais livros do Espiritismo, as bases sobre as quais se assenta todo o edifício do conhecimento espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. As 5 obras básicas fundamentais
que devem ser consultadas por todos nós que pretendemos conhecer com mais seriedade, com mais profundidade, o que é mesmo essa doutrina santa e consoladora chamada Espiritismo. E a mensagem, ou a missão de Allan Kardec foi grande, e é grande, porque ele continua trabalhando, é grande, porque o Espiritismo não é um ismo mais. O Espiritismo é o próprio cristianismo. Falar do Espiritismo é falar da mensagem cristã, apresentada novamente aos povos, apresentada novamente à humanidade. O que há de novo no Espiritismo em relação à mensagem cristã de há mais de 2000 anos é exatamente a sistematização de Kardec e o aspecto científico e as bases filosóficas, ou a sistematização filosófica apresentada pelos espíritos da codificação, sob o comando do próprio Jesus. É isso que há de novo. Porque à época de Cristo não era possível falar-se aos homens abertamente sobre conceitos como reencarnação, perispírito, corpo sutil, aura, lei de causa e efeito. Esses assuntos de natureza científica e filosófica, a humanidade de mais de 2000 anos atrás não estava apta para os receber absolutamente. Daí a necessidade de Jesus nos falar naquela época por palavras. E mesmo sem ter deixado ele próprio nada escrito, ao que consta, foi um homem que dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Ou boa parte da humanidade, para sermos justos. E Kardec teve exatamente esta missão, de apresentar à humanidade o cristianismo novamente, em bases filosóficas e científicas. Não apenas nos conclamando a crer por crer, mas nos informando por que devemos crer. Por que crer nos fenômenos da mesa girante? O Livro dos Médiuns nos explica. Por que crermos na reencarnação? Céu e inferno nos informa. Por que crermos na perfeita coincidência entre a teoria da evolução das espécies e a criação divina, que não são verdades que se excluem, mas que se complementam? A Gênese nos informa. Por que crermos que nós temos uma interlocução constante com a espiritualidade a todo momento? O Livro dos Espíritos nos ensina. E por que crermos que o Evangelho de Jesus é o maior código da humanidade de todos os tempos para a boa condução do ser humano e de cada um de nós em nossas vidas? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina. Por isso é injusto aquele que não conhece pelo menos um mínimo dessas obras acreditar que o Espiritismo é obra de insanos, de quimeras e de ficções. Como um dia, a própria enciclopédia Larousse, ou Larousse, como vocês queiram pronunciar, que era uma grande enciclopédia consultada pelos jovens da minha infância, da época dos meus pais. Na enciclopédia Larousse, o Espiritismo era compreendido, era citado como uma seita de loucos. Nas primeiras edições da Larousse, da enciclopédia Larousse, o Espiritismo era conceituado como, assim mesmo, uma seita de loucos, que apresentam um novo código moral baseado em quiméricas aparições de espíritos. Eu vou repetir. Uma seita de loucos que apresentam um novo código moral baseado em quiméricas, hipotéticas manifestações de espíritos. Isso posteriormente foi alterado. Então, Allan Kardec sabia das imensas dificuldades que ele enfrentaria na divulgação desta ciência, desta doutrina, dessa filosofia. Foi preso, foi perseguido, teve sua casa apedrejada, foi expulso de várias das não menos que 12 sociedades
culturais, de altos intelectuais que ele participava em Paris. Foi demitido, perdeu suas fontes de renda, passou a ensinar em casa, gratuitamente na maioria das vezes. Foi humilhado, julgado, censurado, ofendido. Ele e sua mulher, Amélie Baudet, ou Amélie Baudet, foram juntos, sofreram as mais terríveis perseguições. Sabendo das dificuldades que enfrentariam, assumiram todos os custos e levaram a cabo essa missão e cumpriram de uma maneira maravilhosa. Missão que nós certamente jamais conseguiríamos, porque Allan Kardec é um espírito que está muito à frente de todos nós em termos de evolução espiritual. Era preparado para cumprir a sua missão e a cumprir exemplarmente. Mas a missão de Allan Kardec, como eu dizia, ela é muito importante, porque, na verdade, o que ela faz para todos nós é apresentar para a gente, para a humanidade do século XIX e de lá até aqui, o cristianismo, que estava sendo esquecido pelas ideias materialistas que eram divulgadas com muita profusão e com muita eficácia naquele momento da humanidade, metade do século XIX. Sobretudo por intermédio de uma nova ciência chamada positivismo, que recusava a existência a tudo aquilo que não era matéria, que recusava a existência ou realidade a tudo que era transcendente, a tudo que era elevado. E havia uma grande disseminação do materialismo naquela época. Por isso que veio naquele momento o Espiritismo, no momento certo, como nos advertiu Jesus. É agora, amigos, o momento certo de fazermos a releitura do cristianismo, por intermédio do Espiritismo novamente, em sua trajetória de aproximadamente 170 anos, desde a primeira obra da codificação. Nunca foi tão importante relembrarmos Allan Kardec. Agora, em outubro, quando se celebra o seu nascimento, ele que nasceu a 3 de outubro de 1804. Então, neste mês, celebramos o nascimento de Kardec. Nunca foi tão importante como agora relembrarmos Kardec. Porque relembrando Kardec, relembramos o Espiritismo. E relembrando o Espiritismo, relembramos Jesus. Nunca fomos tão assediados pelo materialismo como agora, por intermédio dos recursos das redes sociais, da internet e dos meios rápidos de comunicação. Se esses meios são importantíssimos, porque nos permitem conversarmos dessa maneira agora uns com os outros, eles são extremamente viciantes e nos aproximam da lei do menor esforço, nos afastam da leitura, do estudo, nos afastam de uma compreensão mais transcendental da vida, nos apegando não apenas ao chão, mas a um laptop, a um palm top, a um computador, a uma tela, que se tem algo de bom, também tem algo de muito ruim, que seduz os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos e mesmo os nossos pais, nos afastando de considerações mais elevadas sobre transcendência, fé, amor, fraternidade. Então, a mensagem que nós queríamos trazer para vocês, ao final, era precisamente essa. É importante, agora como nunca, lembrarmos novamente Kardec, lermos Kardec, porque assim lembramos do Espiritismo, e lembrando do Espiritismo, lembramos de Cristo. E a mensagem de Cristo é uma mensagem de paz, de fraternidade, de amor, de ternura, de simplicidade, de aceitação das diferenças e de perdão. Agora em que há tanta intolerância religiosa, e aqui é muito interessante a mensagem do Papa Francisco, líder da religião católica, publicou agora um documento em que ele chama a atenção exatamente para isso, com muita inteligência e com muita sabedoria. Nós estamos sendo intolerantes uns com os outros dentro da nossa própria religião, dentro da nossa própria família, brigando uns com os outros por diferenças políticas. Nunca fomos tão seduzidos pela matéria como hoje, em que tudo está ali ao alcance da mão na tela do computador e do celular.
Então, a mensagem de Jesus é essa. Vamos lembrar, a mensagem de Kardec é esta. Vamos lembrar Jesus. Um pouco mais de ternura, um pouco mais de paciência, um pouco mais de humildade, um pouco mais de resignação, um pouco mais de paciência. Já se aproxima o final do nosso tempo. O tempo da internet aqui é curto. E eu gostaria de concluir fazendo uma leitura de uma fala de Allan Kardec, quando em 1861 ele encaminhou 300 unidades, 300 livros seus, a maioria deles o Livro dos Espíritos, para um livreiro na Espanha. O Santo Ofício era uma outra religião, era uma outra igreja, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Aqui não é uma crítica aos nossos irmãos de tradição católica. Pelo contrário, temos muito respeito a todos eles. Mas cometemos todos nós erros no passado. Então, o Santo Ofício, na Espanha, confiscou esses 300 livros e os queimou. Chamou-se aquilo do Auto de Fé de Barcelona. E, em resposta, Kardec disse o seguinte: podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. Além disso, as ideias estão no ar. E não há Pirineus, montes Pirineus elevados, bastante altos para deter essas ideias. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra ela milhares de corações dispostos a abraçá-la. Então a ideia de Kardec vive. Kardec vive, o Espiritismo vive, Jesus vive, e que ele viva em nossos corações agora e sempre. Eram essas as palavras que queria falar para vocês. A gente vai agora encerrar, o nosso tempo já está vou encerrar assim meio que abruptamente, porque eu tenho medo de ser cortado pelo limite de tempo do Instagram, mas eu não queria, antes, encerrar essa nossa conversa, sem deixar o nosso agradecimento aos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar, deixar o abraço fraterno aos irmãos do Centro Espírita Paulo de Tarso, de que fazemos parte, ao qual estamos vinculados, e que não nos temos visto há tanto tempo devido a esses problemas que estão acontecendo, mas que estão todos os nossos corações. Agradecer a todos aqueles que se dispuseram a nos ouvir, ou que ainda nos ouvirão posteriormente. Agradecer ao grupo Mãos Amigas, que, por intermédio da nossa amiga Jarce aqui, levou essa mensagem aos nossos irmãos que têm dificuldades auditivas. Parabéns pelo trabalho ao pessoal do Mãos Amigas. Parabéns ao Nosso Lar por este seminário, por este mês de palestras relembrando Kardec. E obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Járcia, do fundo do coração, e obrigado a todos vocês. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, nosso tempo já se aproxima do final, então vamos fazer a nossa prece de encerramento, deixando essa mensagem por último. A mensagem do Espiritismo, gente, sempre é de otimismo. Os momentos são desafiadores, é de transição planetária, a coisa não está fácil. Muitos de vocês que nos ouvem nesse momento passam por dificuldades as mais diversas, problemas de saúde na família, dificuldades conjugais, muitos perderam os empregos nesta crise, mas Jesus está conosco. Vamos ter fé, vamos lembrar da ferramenta da oração à nossa disposição, vamos levantar a nossa fronte ao alto, não baixá-la em direção ao chão, levantar ao alto com confiança. Tudo passará, tudo vai ficar bem. O nosso destino é de felicidade. Não há mal que dure para sempre. Ok? Então vamos fazer a nossa prece com muita gratidão e vamos fechar os nossos olhos, lembrar mais uma vez de Jesus e agradecer a esse nosso irmão querido por ter enviado até nós o Consolador prometido, que enxuga as nossas lágrimas e que nos ensina tanto. Obrigado, Deus, porque apesar das dificuldades do nosso dia a dia, temos tanto a agradecer. Obrigado obrigado por nós que vemos. Obrigado pelo dom de caminhar. Obrigado pelo dom de ouvir.
Obrigado pelo dom de falar. Obrigado pelo dom de pensar. Obrigado pelo alimento posto à mesa. Obrigado pela companhia dos amigos e familiares. Obrigado por nossa fé. E mesmo para os que nos ouvem nesse momento, em que um ou dois ou três desses itens estão faltando, lembrem-se que os outros 7 ou 8 estão presentes. Portanto, a mensagem de Jesus só pode ser mesmo de muita gratidão e de muita confiança. Deus, Pai de misericórdia, olha por nós. Jesus, irmão querido, governador da terra, fica conosco. Que a tua paz permaneça, portanto, conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Valeu demais, gente. Obrigadíssimo. Valeu, Járcia. Valeu a todos vocês que estão aí. A gente vai encerrar agora, antes que o Instagram corte a gente. Tá legal? Valeu. Obrigado, gente. Desejo um final de semana muito legal, muito bacana para todos vocês aí. Felicidades. Tchau. Tchau, Járcia.